Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Eu sei que eu estou meio enrolado ainda, porque eu estou... hora vem, hora não vem. Mas é assim mesmo, é que a gente ainda está nesse processo de adaptação. Né? Mozinho está passando aqui por trás, como vocês podem ver. Aqui, água para você. Ela trouxe água para mim, vocês estão vendo, ó. Mozinho cuida de mim, traz água para mim, tá vendo, ó. Eu também cuido dela, ó. Fiz um papelzinho que ela pediu para mim. Fiz mais que minha obrigação, né? Eu sei. Né? Eu ainda estou usando o óculos. Eu, assim, não estou precisando de usar o óculos escuro normalmente. Normalmente eu estou usando esse óculos aqui, que é um óculos de proteção. É só para proteger a vista, porque eu não posso meter a mão na vista, não posso apertar o olho. Mas, sinceramente, quando eu tiro o óculos, assim, é um brilho enorme que está aqui. Eu estou com dificuldade, você pode ver, ó, eu não consigo nem abrir o olho direito. Então, estou pondo esse óculos para poder fazer a convivência com o ring light. Talvez até se eu apagasse o ring light, eu conseguiria fazer a live, né? Aliás, mozinho, eu acho que o óculos está quebrado. De tão torto que ele está. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui o ring light. Pronto. Estava mal encaixado. Eu achei o outro mais fino, você quer? Olha, tá vendo? Mozinha é tão competente que ela sabe consertar até óculos. Eu não sei nem o que ela fez aqui, mas melhorou muito. Bom, hoje nós vamos fazer uma reflexão que vai parecer uma doideira, porque são 3 versículos. Você vai olhar para mim e falar assim: Bernardo, 3 versículos. Você vai ter a audácia de fazer uma reflexão de 3 versículos? Olha, para falar a verdade, esses 3 versículos, sem gozação, dá para fazer um dia de retiro com eles. Um dia inteiro. A gente começa, vamos dizer, 8 horas da manhã, vai até o meio-dia, almoça, dá uma descansada, pega de 1 até as 5, dá uma descansada, faz a missa de 6 às 7 e pega ainda de 7 às 10. Tranquilamente, com esses 3 versículos. Mas eu prometo a vocês que eu não vou fazer isso com vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Bebendo a aguinha que o mozinho me deu. O mozinho tá ali, ó. Vocês estão vendo? Mozinho, dá tchau pro povo. Boa noite, amigos. Paz e bem. Então estamos nós aí. Tá quase na hora da gente começar. E vai ser muito interessante essa reflexão, porque ela tem, inclusive, algumas coisas que a gente não observa. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação.
Enquanto eu estava lendo, sabe quem é que chegou, mozinho? Um tal de Natanael. Boa noite, Natanael. Paz e bem. Abraço na mulherzinha querida, na esposa querida e no João Paulo. João Paulo. Beijos para todos. Marilu e João Paulo. Olhando esses 3 versículos, vocês vão dizer, Bernardo, tem nada para falar e você ficou doido. Tem tanta coisa para falar que é até difícil de pensar por onde começar e fazer um negócio curto. Primeiro, que pedaço é esse que está sendo citado por Jesus? Jesus era um judeu e, como bom judeu na sua época, tinha um livro de orações. Sabia, Monte, que Jesus tinha um livro de oração? Os Salmos? Os Salmos, exatamente. Tá vendo? Mozinha afiada, tá? Penso que mozinho sabe tudo. É ruim. O livro de oração. Não sei nada. Sou servo inútil. Eu já fiz uma live sobre isso. Qual é esse salmo? É o Salmo 110. Pessoas que fazem as liturgias das horas se lembram desse salmo, né? Amém, boa noite. Natanael está dizendo que você é diaconisa. Eu apoio, eu concordo. Concordo. Quem dera, meu amigo. Mas, vamos lá. Esse é o Salmo 110, a gente reza ele na liturgia das horas, por isso que eu comecei a ler, já reconheci, né? Bernardo, você sabe que é o Salmo 110 assim de cabeça? Claro que não, né? Mas como eu reconheci, foi fácil de achar, né? Mas vamos entender, porque é sempre importante a gente pegar o contexto. Inclusive, quando você for ler uma passagem que está ali na leitura, às vezes é bom ler os versículos antes. Porque às vezes isso pode te ajudar a interpretar isso. Tá? Então vamos entender primeiro. O que estava acontecendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 12? Jesus estava já em Jerusalém, né? E estava havendo um grande confronto, né? Um confronto, vamos dizer, ideológico. Bernardo, não era um confronto teológico? Cuidado. Era mais um confronto ideológico do que teológico, porque na verdade tudo se misturava muito naquela época. Hoje em dia, nós podemos tentar dizer que ideologia e teologia são separados. Mesmo assim, há de se ter cuidado, tá? Essas coisas muito neutra, muito cheirosinha, tudo direitinho, estanquezinho, é balela, tá? As técnicas e as tecnologias, elas não são neutras. Guardem isso na cabeça, isso é uma chave de leitura. O que estava vendo ali? 3 grupos entraram, vamos dizer, em confronto com Jesus, mas era um confronto estranho. Porque, na verdade, eles estavam confrontando-se entre si e atacando Jesus, meio que assim, quem é que vai pegar Jesus? Quem é que vai mostrar que Jesus é fraco? Quem é que vai mostrar que Jesus não entende nada, não é o Messias, é um charlatão? Se possível, quem é que vai pegar Jesus de um jeito que vamos matar essa criatura? Ou seja, era uma competição entre eles. Então havia um confronto entre eles com um objetivo comum. É mais ou menos como a gente vê em debate, às vezes, né? Que vários candidatos atacam um mesmo candidato, né? Mas isso é política, nós estamos falando de evangelho. Bernardo, política e evangelho não se mistura? Depende.
Se nós estivermos falando de política partidária, vote no candidato A, vote no candidato B, não se mistura, tá? Se você estiver falando de política no sentido de proteção dos vulneráveis, se você estiver falando no cuidado, na dignidade do ser humano, na proteção do órfão, da viúva, do estrangeiro, do compromisso com a verdade, do compromisso com a vida, se mistura. Então, assim, cuidado também com essas afirmações, não é? Na Igreja Católica é muito comum algumas pessoas dizerem assim: altar não é lugar de comício. Nós somos os primeiros a fazer, né? Mas aqui o que a gente estava vendo? Os três atacaram Jesus, cada um com um tipo de pergunta, né? Inclusive eu fiz uma live com a pergunta dos saduceus, né? Que foi quarta-feira, ou seja, anteontem. E aí, depois que os três grupos atacaram Jesus, Jesus solta essa afirmação, né? Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Né? Chegou mais alguém aqui. Ô Marcelo, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi, se Davi chama o Messias de mestre? Vamos entender aqui, porque essa colocação é uma colocação tremenda. As profecias diziam que o Messias era filho de Davi? Sim, diziam. Ué, então por que Jesus está negando isso? Você sabe, mozinho, por que Jesus está negando isso? Eu vou dizer para vocês. Porque, na verdade, há um subtexto, há um pretexto nessa afirmação. Essa é a questão crítica que a gente está discutindo. Se você observar no Evangelho, Jesus não gosta do título filho de Davi. Ele prefere o título filho do homem, que vem na profecia de Daniel. Aliás, em setembro nós temos que estudar o livro de Daniel. E eu vou dizer para vocês que tem muita coisa sobre o livro de Daniel que vocês não têm nem ideia. E pior, vai ter gente fazendo perfuminho ali, em vez de tocar na ferida. Romancezinho, em vez de tocar no ponto crítico. Mas eu vou tocar, e eu vou falar, nem que eu tenha que fazer uma live à parte para falar sobre isso. Até porque eu estou pegando material do CEBI muito bom sobre isso. Mas voltando. Por que Jesus prefere o título filho do homem de Daniel do que o filho de Davi dos profetas, principalmente, se eu não me engano, Elias e Isaías? Por quê? Por causa do subtexto. Davi é um rei. E muitos queriam um Messias da linhagem davídica, um Messias rei, um Messias poderoso, um Messias, inclusive, como um líder militar. Isso não era o desejo de Deus, muito menos de Jesus. Bernardo, Jesus e Deus não são o mesmo? Sim, são. Mas não são. Lembre-se que o próprio Jesus fala em Mateus quanto ao dia do julgamento, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os homens na terra,
nem o Filho do Homem. Né? Enquanto ele está esvaziado na figura de uma pessoa, ele perde algumas das propriedades da divindade, que é de Deus. Lembre-se que o Filho não é Deus. Aliás, o Filho é Deus, mas o Filho não é Pai e o Filho não é Espírito Santo. E Jesus é mais do que o Filho, porque ele é o Filho encarnado. Ele abre mão de particularidades dele para se encarnar e viver entre nós. Né? Apóstolo Paulo nos fala isso. Mas voltando, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo uma fala para mostrar que não é do interesse dele ser o Messias militar. Não é do interesse deles ser um Messias grandioso, um líder, um rei, uma autoridade. Isso não faz parte do plano da salvação. Isso não é a proposta de Jesus para a sua igreja e para a humanidade. Se vocês lerem a nova encíclica do Papa Leão XIV, A Magnífica Humanidade, ele tem alguns parágrafos lindíssimos que ele fala sobre uma das grandezas do ser humano, os limites, as fraquezas. Sabe, ele tem até uma frase, eu vou falar aqui, mas eu posso estar falando errado, tá? Mas ele fala alguma coisa nesse sentido. O erro para o algoritmo é algo que precisa ser corrigido. O erro para o ser humano pode ser a oportunidade de aperfeiçoamento e crescimento. Para nós, né, a visão é diferente. E aqui eu vou pegar um conceito do Papa Francisco, que é o paradigma tecnocrático. Cada vez mais nós estamos falando que nós temos que otimizar, né? Melhorar, ter melhor rendimento, né, Monte? A gente fala até assim, eu vou investir em fulano, como se fulano fosse um fundo que te dá lucro, resultado. Vamos otimizar o tempo, vamos fazer um treino, mas eu vou tomar o pré-treino para eu poder treinar com mais intensidade, depois vou tomar o pós-treino, eu vou usar o não sei o que para eu ter mais ganho muscular. Tem um pessoal, inclusive, que está ficando louco, que começa a usar testosterona para ganhar mais músculo. Né? Você tem que ter o celular do ano. Aliás, é melhor ter o celular do semestre, o carro do ano. Né? A televisão de não sei quantas mil polegadas, porque você tem que ser o melhor. E se não for, você é descartado. E isso está indo ao extremo, porque nós estamos discutindo a possibilidade da gente usar a tecnologia para nos tornarmos mais capazes. Uma coisa é algo como aconteceu comigo, que estava com uma catarata, um defeito, né, uma degeneração própria da minha idade, e que eu coloquei uma lente nesse olho para corrigir esse defeito. Outra coisa é discussão, como alguns estão fazendo hoje em dia, de implante de chips para conversar mais rápido com os computadores, né? Coisa sem sentido. Eu até acho que um chip de localização para uma pessoa com demência, ou até chips com dados médicos para pessoas com dificuldade de linguagem, podem ser interessantes, mas chips para aperfeiçoamento, implantes
de testosterona para liberação prolongada, né? Uso de tecnologias para aperfeiçoar o ser humano, aquilo que já está sendo chamado de transhumanismo. Esse conceito aprendi com o Papa Leão XIV. É mais ou menos esse negócio do filho de Davi, que eu quero um ser poderoso como Messias, um ser autoritário, um ser de força, um ser de realeza, de autoridade, um ser de poder. Eu posso, eu mando, eu tenho essa autoridade. A nossa vivência é outra. Nós somos o povo simples, o povo humilde, nós somos o filho do homem. Aqueles cheios de defeitos, cheios de misérias, cheios de fraqueza. Aqueles que não têm autoridade, não têm poder, não têm força. Mas aqueles que têm fidelidade, que têm amor, perdão e misericórdia, que acolhem, que incluem, que entendem, que compreendem, que aceitam os seus limites e sabendo que são limitados e que aceitam seus limites, têm mais facilidade para aceitar os limites dos outros. E convivendo um com os outros, crescemos como uma única família. Que queremos dividir o que temos, mesmo sendo pouco. Que queremos um mundo melhor com justiça e paz. Talvez o grande ensinamento dessa questão não tenha nada a ver com o título ou com a posição, e sim com a brilhante possibilidade de reconhecer que na simplicidade nós encontramos Deus, na pobreza nós encontramos Deus, na fraqueza, no sofrimento, na angústia nós encontramos Deus, não porque Ele goste disso, mas porque Ele sabe que são entre os simples que Ele é necessário e que lá é que Ele vai fazer diferença. Amém? Hoje eu estou falando pouco, mas é também porque realmente, mesmo com óculos, está cansativo a luz, tá? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou fazer a live também, né? Já que eu não pude fazer círculo bíblico hoje, eu fiz esse. E amanhã eu farei a live com a reflexão do 10º domingo do tempo comum, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Bonifácio, hoje é dia dele. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Opa, peraí. Muito bom, se recupere logo. Eu acredito que semana que vem eu já estou de volta, tá? Acredito, vou confirmar, tá? Obrigado pelo carinho, Natanael. Dá um beijo na família. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.